Boa tarde, muito boa tarde. Ontem nós estávamos com o João, quando ele estava em prantos no céu, chorando, lamentando, porque não foi encontrado no céu, sobre a terra, alguém digno de pegar o livro e romper os selos. E ele estava sendo consolado por um dos anciãos que ele viu, que estava dizendo para ele: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aí, imediatamente, surge na cena, na visão, um cordeiro, como que morto. Aí ele vê um cordeiro como que morto, com 7 olhos e 7 chifres. Chifre nesse período, na literatura, ele simbolizava poder. Eu sei que hoje é outra coisa, é piada, mas ninguém vai mudar a simbologia por conta do humor nosso aqui. Então, simboliza poder, 7 plenitude. Todo poder foi dado ao nosso Senhor e Cristo. 7 olhos, a ideia de perfeição, de visão, de conhecimento, de sabedoria, a plenitude do Espírito Santo também, e a onisciência, para quem se interessa por doutrinas. Mas o Cordeiro pega o livro, isso é motivo de grande júbilo nos céus, os anjos, os anciãos. O texto mostra aqui um grande júbilo, mostra toda uma corte celestial instalada, ou multidão de anjos, que é colocado aqui como milhares de milhares e milhões de milhões. É uma quantia muito grande, um número elevado de anjos adorando Jesus Cristo, porque ele venceu, porque ele é vencedor. Logo em seguida, antes de entrar aqui na continuidade do texto, como consequência, João observa: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. No livro aqui de Apocalipse, na sequência aqui, nós passamos a falar de julgamentos, de juízos, de selos, de taças, de manifestações da ira de Deus contra o pecado. Nunca é contra a humanidade, é contra o pecado, é contra a arrogância dos homens. Então algumas pessoas têm uma perspectiva negativa desse livro, como se Deus estivesse preocupado somente em destruir. Não. Cada feito, cada ato é, na verdade, para desmascarar as falsas obras do inimigo. Cada ação de Deus, cada evento, cada acontecimento mostra que a tentativa de uma civilização sem Deus, ela é uma civilização de mentira, de fraudes. Os milagres, os supostos milagres do inimigo, são falsos milagres como ele. E Deus age com vistas a desmascarar, punir o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. Mas em meio a isso, porque as coisas não têm que acontecer necessariamente numa sequência, é uma sucessão de eventos para que nós possamos compreender, mas os eventos estão a acontecer. É visto esse primeiro cavaleiro aqui. Esse cavaleiro é um símbolo, é uma visão que representa Cristo vencendo. Cristo vencendo antes da vinda. Então,
todos ou quase todos são unânimes em dizer que a proclamação do Evangelho será um evento global. A expansão do Evangelho de Jesus Cristo será notada e haverá reação de homens, de governos, de poderes, haverá reação a essa expansão do Evangelho, a essa divulgação da palavra de Deus. Mas a Bíblia está declarando aqui, o Senhor está mostrando para João, que o Evangelho não será enfraquecido, que o Evangelho não será apagado. Não foi. Durante séculos de trevas, não conseguiram impedir que a luz da verdade brilhasse. Quem conseguia, quem tinha acesso, quem lia, vidas eram transformadas e aquele poder atingia outras pessoas. Nunca foi possível barrar a verdade do Evangelho totalmente. Obscurecê-la, sim, mas por algum tempo e em determinados lugares. Nunca em toda parte, durante todo o tempo. A consequência dessa visão vitoriosa, ela se mostra logo aqui no capítulo 7 de Apocalipse, aqui a partir do versículo 9, que diz: Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus, exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todos sempre. E aqui no 13, um ancião, que um deles estava consolando João, que João estava desesperado por não haver ninguém digno de abrir o livro e romper aqueles selos. Aí ele vê Jesus Cristo, o vencedor, aqui anunciado o Cordeiro, como João Batista proclamou. Quando viu Jesus, João estava batizando, Jesus foi em direção a João e ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. É uma referência direta a Jesus Cristo. E agora um outro ancião pergunta: Quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E João responde: Tu o sabes. É uma resposta educada, reverente. Mesmo que ele já tivesse o discernimento durante a visão do que significava aquela grande multidão, com relação a um mais velho, a um ancião, né, você não se passa por sabichão. A honra do conhecimento pertence sempre aos anciãos. E João ouve a resposta: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono. Uma multidão incontável, de todos os povos, tribos e línguas da terra. Nós, talvez seja um mal do brasileiro, não sei se é um mal que aflige a todos os cristãos, a todos os evangélicos, a todos que creem na palavra de Deus. Temos uma tendência a olhar para eventos passados como se eles tivessem sido o auge, o ápice. Quando se fala em avivamentos, no próprio início da igreja, o Senhor enviou
o Espírito Santo num dia de Pentecostes. Eles já tinham conhecimento da missão de que o Evangelho devia ser proclamado em toda a terra. Algum tempo depois, estava ocorrendo um Pentecostes em Samaria. Os apóstolos foram para lá para ver se era realmente obra de Deus, se era realmente uma obra santa, se não estava ocorrendo nenhuma fraude, nenhuma falsificação. Era um avivamento, era o poder de Deus, era o Espírito Santo agindo na vida daquele povo rejeitado e esquecido por todos lá. E através da história nós tomamos conhecimento de avivamentos na Europa, de avivamentos na América do Norte, né? De alguns avivamentos na América Latina, aqui do Sul, de algumas notícias de avivamentos aqui no Brasil. E as pessoas tendem a olhar que, não, em 1950 e tanto, quando foi... Por quê? Se tivesse sido o auge, o ponto máximo, não estaria escrito aqui que até mesmo do período chamado Grande Tribulação, nunca deixou de haver tribulação. Nunca deixou de haver guerras, terremotos, maremotos, vulcões em erupção, acidentes marítimos, acidentes aéreos, pragas, pestes, agora nós chamamos de pandemias. Todos esses eventos trágicos não significam que Deus tenha nenhum prazer em tirar vidas ou em ver destruição e morte. Todos esses eventos trágicos, se você parar para pensar, as guerras, que poderiam ter sido resolvidas de outra maneira, sim, todas elas quase, todos esses eventos mostram a fragilidade que é o governo humano. As aparentes utopias, né? O sujeito escrevendo sobre uma sociedade utópica, né? Embriagado com boas bebidas, com produtos, substâncias, ou com o luxo, que a embriaguez não é só de álcool ou drogas, a pessoa pode estar entorpecida pelo modo de vida dele. E milhões passando fome a poucos quilômetros de distância. Você pode ver morte, destruição, fome, guerra. Aí os governantes do mundo todo mostram os seus grandes feitos, anunciam orçamentos milionários, bilionários. Alguns falam que vão mandar mais uma nave para a Lua. Já tem gente querendo ir para Marte. Tem um satélite que está descobrindo alguma coisa em algum lugar do universo para tentar justificar mais um tratamento para uma doença que continua matando, né? Mais uma cura para uma doença que nunca é erradicada. Então, os governos precisam justificar onde vai parar tanto dinheiro. Era assim na antiguidade, tá? Herodes reformou o templo, fez ampliações lá para acalmar um pouco os judeus. Os romanos faziam as suas construções, os egípcios, no mundo todo. Hoje também não é muito diferente. Então essas situações vêm para deixar claro que o homem não é, nunca foi e nunca será capaz de promover a própria salvação. Não é possível. Aí vem discursos de ódio, de ânimos alterados, pessoas apaixonadas, religiosos comprometidos, igrejas desorientadas, quando na verdade o Senhor está declarando que o Evangelho é suficiente.
o poder do Evangelho é suficiente para capacitar a igreja a ser igreja. A igreja não precisa de um adicional. Toda vez que a igreja se comprometeu com algo alheio ao Evangelho, ela se tornou menos igreja. Ela se tornou menos dependente do Espírito Santo e mais resistente ao Espírito Santo. A igreja, que deveria ser o corpo de Cristo na terra, a voz de Cristo na terra, as mãos de Cristo abençoando, o corpo de Cristo acolhendo, curando, libertando, se torna menos igreja e falha e fracassa. Mas vendo esse texto, eu entendo que o avivamento, o dar de si que Jesus fez, é algo permanente e contínuo. Nós não precisamos de substituto para Jesus Cristo para vivermos de acordo com o que Ele nos propôs. Para podermos, como disseram os apóstolos, e como dirão milhões e milhões, aqui pelo que o texto fala, é só da chamada grande tribulação, mas eu creio que todas as tribulações, multidões incontáveis. Fala, Marco, mas eles foram perseguidos e morreram. Ué, nós somos mortais, todos nós morreremos, então a morte não é o fator que define. Todos eles viveram. E viviam de tal modo em fidelidade e obediência a Jesus Cristo que não houve outra alternativa para os inimigos de Cristo a não ser tirar a vida desses homens e mulheres. Mas a questão não é eles morreram. O ponto alto é que eles viveram, eles obedeceram, eles combateram e combaterão o bom combate e guardarão a fé. Nós precisamos estar dispostos a nos enxergarmos nessa multidão. Se você está em condições e Deus te agraciou com uma boa vida, viva a sua boa vida. Viva otimamente, faça o bem, faça o que te foi proposto, faça o que a ocasião pedir, que Deus seja contigo. Você não pode ser culpado por ter nascido numa família que tem bens, que tem posses. Né? Todos os seus parentes são intelectuais brilhantes. Isso não é culpa sua. Graças a Deus, todos nos alegramos por você. Eu não sei o que é tanto sofrimento, mas algum sofrimento sempre há, alguma angústia sempre há, alguma necessidade sempre há, que só Jesus Cristo é capaz de suprir. Viva bem, viva em paz, faça amigos, mas viva em Cristo. Viva na liberdade que há em Cristo Jesus. Mas, Marco, a minha situação é outra, eu não tenho... Viva em paz, viva bem, lute, trabalhe, faça o que é certo do jeito certo, aguenta a pressão, suporta a opressão, resista ao diabo até que ele fuja. É difícil, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que a pobreza é difícil. Eu sei que o desemprego é difícil. Eu sei que a fome é difícil. Eu sei que enfrentar a perda da morte é difícil. Estamos vivendo agora em tempos de pandemia. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos confiar em Deus. As pessoas estão se aguentando. As pessoas estão num estado agora que parece um pouco inerte, de expectativa por não saber o que vai acontecer, quando isso vai acabar. Se Deus permitir, logo.
mas conhecendo o nosso país, talvez se prolongue até meados do ano que vem, eu não sei, espero estar errado, mas talvez se prolongue, talvez tenha alguma dificuldade para se obter vacina, o tratamento já está sendo complicado para todos os que adoecem. Não há prazer em Deus em ver essas coisas acontecendo. Não há alegria em Deus em ver essas coisas acontecendo. Mas e eu que creio em Deus? Você que crê em Deus, você tem a possibilidade de demonstrar a sua confiança, a sua fé, na sua postura diante das adversidades que acometem a todos. Não há distinção social, econômica, política, religiosa. Todos têm sofrido com esse elevado número de mortes e que infelizmente vai aumentar. Todos, sabe, não vai haver não haverá uma casa nesse país em que as pessoas não estarão chorando por alguém. Isso é terrível. E o impacto que isso terá na vida das pessoas, num país com tantas dificuldades como o nosso, porque agora todos estão retraídos para aguentar a pressão, o impacto, mas quando falar, terminou essa pandemia, pessoas contabilizarem as perdas, os acontecimentos, pode ter uma outra avalanche de outros problemas, de outros transtornos, de outras desordens, o efeito colateral da perda, do desespero, do medo, da revolta, porque pessoas ficarão revoltadas. Pessoas estão perdendo muito. Tem pessoas que estão perdendo vidas, filhos, os pais, irmãos, perdendo os bens, não pelo bem em si, não pelo valor, mas por se tratar de um projeto, é uma proposta de uma vida. E isso está sendo arrancado, está sendo tirado. A pessoa está vendo todo o seu esforço, seu empenho se esvaindo e ele não consegue, ou mesmo em relação à própria saúde, a dificuldade de se restabelecer, de se recuperar, de encontrar apoio, sustento. Nós precisamos, eu creio sim, a igreja precisa sim de um avivamento, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento que nos faça abrir os olhos para a realidade, para o dia a dia. Para o irmão, para a irmã, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o vizinho, o amigo, o desconhecido. O dano é gigantesco, as consequências podem ser terríveis. E é uma oportunidade, num momento trágico, de a igreja ser igreja. Ao invés de discutir teoria, expressar o amor de Cristo. Se você realmente acredita no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, você sabe que isso não é algo a ser guardado no armário, na estante, ou só para os seus próximos ali. No livro de Lucas, no capítulo 4, se eu não me engano é 4, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus estava iniciando o ministério dele. Jesus estava iniciando o ministério dele e ele foi pregar onde ele vivia, em Nazaré. E ele, no sábado eles leem os profetas. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu no texto que dizia:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Ponto. Ele parou aqui. Ele parou na época da graça do Senhor. Para todo jovem que enfrenta objeção ao seu ministério, ou que acha que não está sendo devidamente compreendido, é interessante saber que Jesus está se apresentando como a esperança de Israel. Ele está declarando: hoje se cumpriu, eu sou o Messias. Começou uma discussão na sinagoga: quem é esse, quem é esse, que história é essa, que milagres são esses, o que é isso que está acontecendo? E o que o povo fez? Expulsou Jesus da sinagoga. Sim, expulsou ele da cidade. Povo rude. Levaram ele até o topo do monte e queriam jogar ele num penhasco. Então, meu irmão, minha irmã, se você sofreu alguma rejeição ou oposição à sua pregação, à sua oração, à sua palavra ou à sua postura, fique feliz, não te aconteceu nada. Pessoas que o viram crescer, que cresceram com ele, tentaram matá-lo logo de cara, logo de início. Primeira vez na sinagoga em Nazaré, após ele ter sido cheio do Espírito Santo, ter vencido o diabo, iniciado o ministério, foi para casa, já queriam matar Jesus ali. O povo rejeitou abertamente, mas a mensagem é clara. Jesus proclama essa palavra de Isaías até certo ponto, porque o ministério dele estava voltado, a princípio, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, os da casa. E a rejeição foi enorme. Mas teve os que aceitaram. Teve uma multidão considerável que reconheceu Jesus como o Messias. Mas aqui João está angustiado em meio a uma visão. E nessa visão de impossibilidade, ele se desespera. No momento em que não se acha ninguém, João se vê chorando, aflito, em prantos, até que um ancião o conforta. Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, aparece e inicia o cumprimento das promessas e da palavra de Deus. Inicia no sentido de não haverá oposição, não haverá outro caminho, não haverá outra proposta, não haverá outro evangelho, não há possibilidade de outro Cristo, não há outro caminho a ser seguido. O caminho da vitória é exatamente esse. Mas eu peguei a parte do apóstolo em prantos para voltar aqui para o profeta Isaías, que deu uma dimensão ampla do ministério do Messias. E com o Cristo nos céus, nós sabemos que isso diz respeito a nós também. O Evangelho de Jesus Cristo não está limitado ou circunscrito aos judeus ou a Israel. O profeta havia dito: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aqui, mas agora ele continua. Agora ele continua, porque um testamento aos judeus já havia sido dado. Uma promessa a Israel já havia sido feita. Um povo, uma família, uma nação, um reino, o Messias. Se eles não compreenderam a totalidade do Evangelho, não cabe a nós questionar. Mas e nós? Estamos compreendendo de fato a urgência da missão? A dimensão do propósito e do poder de Deus para a igreja? É o que eu falo, muitas pessoas, algumas pessoas, não querem aceitar que Cristo reine sobre a terra com a igreja por 1000 anos, né? Mas se você pegar a origem dessas ideias, não é nada disso, um milênio e tal, você vai ver que é um povo antissemita. Um povo, muito embora cristão, tinha uma aversão, um ódio aos judeus. Nós sabemos, até os reformadores eram antissemitas, muito embora muitos tenham ido procurar conhecimento entre os judeus, mas depois, não, esse povo ou se converte ou morre. Muitos homens cultos, eruditos aí, quase que não citam as referências que pegam por uma questão de mercado, por uma questão de rejeição eclesiástica, porque se ele falar, eu aprendi isso aqui estudando com os judeus, o pensamento deles, se ele colocar num livro, com o risco até de queimarem, porque não, esquece até que Jesus, o Cristo, é judeu. Então morrer ele pôde, ressuscitar ele pôde, mas reinar aí já não, porque o que vão dizer aí, se a gente aceitar, né, o povo não gosta muito dos judeus. Se pudesse, alguns diriam que Jesus ou nasceu em Roma ou nasceu em Genebra. A única Jerusalém na qual se fala é a celestial, como se não tivesse uma geopolítica existente, como se Deus não estivesse também agindo através da realidade sociopolítica, econômica, cultural, através da história. Porque depois do ocorrido, a história narrada sob a perspectiva desta ou aquela fé, fica fácil você espremer 1000 anos em 10 páginas. Mas enquanto se presencia os acontecimentos, uma expressão nossa, parece um Deus nos acuda. E na igreja a mesma coisa. Há momentos que está mais para um Deus nos acuda do que glória a Deus. Está mais para Jesus o que é isso do que ora vem Senhor Jesus. Porque a nossa dimensão da história é só depois do ocorrido que nós conseguimos fazer um apanhado e aquele resuminho lindo, bonito, que agrada a todos. Mas enquanto ocorre, por isso Deus anuncia antes, para preparar. Por isso João está enxergando antes. Mas para ele, mais de 90 anos, ele já estava pronto para se encontrar com o Senhor. Mas não foi para ele, pensando nele. Foi para a igreja. Às 7? Não, foi para a igreja de Cristo, foi para o corpo de Cristo. Pode pôr Corinto, a igreja de Romanos, as igrejas da Galácia, as igrejas do norte da África, as igrejas da Europa, as igrejas da América. Foi para a igreja, foi para o corpo de Cristo. Nós somos preparados antes.
para que não fôssemos tomados de surpresa. E ainda assim, vez por outra, somos surpreendidos. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa visão, às vezes sai do trono da glória. A nossa visão cai. Ah, o que é aquilo ali? Ah, é um querubim. Ah, e aquele outro anjo? É da natureza humana. Por isso Deus instituiu um corpo de homens para manter o nosso foco, a nossa visão, naquele que é o Cristo. Naquele que cumprirá tudo o que prometeu. Em Jesus Cristo. Por isso há pastores, mestres, evangelistas. Por isso há um corpo a serviço de Cristo para a edificação da igreja. Por isso há o ministério. Por isso há o ministério da palavra, da pregação, do ensino, que pelo que nós vemos desde os dias de Timóteo, tem que ser constante. Não pode ter muito descanso. E não pode ser trabalho de um só, porque não dará conta. Porque as mentiras estão aí. Jesus parou num ponto quando ele anunciou, quando ele se apresentou na sinagoga, mas a profecia toda continua para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Aí ele continua. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Há um juízo. Há um julgamento. Haverá um ponto final. E será glorioso. E será incrível. Será eterno. A proposta de Deus não é a de morte e destruição. A proposta de Deus é de vida e paz. E de vida eterna, vida plena e abundante, de um modo que nós não somos capazes de imaginar, dada a nossa estrutura pecaminosa. Ainda com o Espírito Santo agindo em nós, através de nós, ainda com toda a instrução, com toda a dedicação, nós temos dificuldades imensas de conceber o que é vida sem fim. O que é vida sem pecado, sem medo, sem morte. Não faz parte da nossa natureza. Ainda que somos resgatados do poder do pecado, vivemos aí sob os ataques do pecado, do inimigo e da nossa natureza e da carne. Isso tudo só será vencido totalmente em nós na ressurreição, na glorificação dos amados filhos de Deus. Mas enquanto aqui, eu vejo a necessidade desse cumprimento, sim, desse avivamento da palavra, dessa marcha, desse cavalgar vitorioso do Evangelho de Jesus Cristo através do mundo. E eu creio que é importante que nós estejamos dispostos a fazer parte disso. Pegando a história, quando os portugueses chegaram na Índia, eles encontraram o remanescente lá, os restos de uma igreja cristã. Os portugueses nunca imaginaram que o Evangelho tivesse chegado lá. Mas o Evangelho tinha chegado lá. E praticamente desapareceu. Hoje há esforços no sentido, e eu creio que vai para a Índia. Estão falando mal, mas vai para a China, para a Malásia, para a Indonésia, para o Afeganistão, para o Paquistão. Não adianta ficar se deixando dominar pelo racismo, pelo preconceito, pelo ódio,
pela política equivocada. Ou nós nos permitimos vencer esses resquícios de mágoa, de ressentimento, e permitimos que o Espírito de Deus complete o que Ele iniciou em nós, ou nós vamos ser aquela igrejinha morrendo lá quando chegarem aí missionários de outro continente aqui, falar, mas os cristãos no Brasil são estranhos, são poucos e não parecem apagados, sem vida. Me questionaram uma vez, porque você está lendo esse cara aqui? Eu falei, eu estou lendo. Mas esse é europeu, esse é alemão, esse é... Porque não me interessa. Eu não quero saber da questão sociopolítico-econômica da Europa ou da América do Norte, quando da composição de uma obra de teologia sistemática, nem da ambientação político-econômica, quando Calvino escreveu as Institutas, ou do resquício de mágoa, ou de ódio, de preconceito que havia na vida do Lutero ou de outros reformadores. O que me interessa estudar e aprender é como o Evangelho foi capaz de moldar aquelas mentes, aquelas vidas, grupos e sociedades inteiras, apesar de... Eu estou lendo aí, o cara é fantástico. Acho que eu precisaria de umas 3 vidas para ter a maturidade teológica, intelectual do sujeito. O cara é racista. Ele era um racista na sociedade racista. No momento em que o racismo para ele era bom, ele era branco. Ele estava entre os senhores. Ele podia até ter dúvidas, questionamentos, mas ele era um homem da sua época. E eu não vou cobrar desse homem mais do que ele poderia pensar ou imaginar. Não me interessa. São declarações magníficas de fé, de conhecimento e compreensão da verdade, que para ele, naquele momento, estava circunscrita àquela maioria eleita. Por isso que alguns não gostam de ensinar doutrinas. Porque quem quer distorcer sempre vai distorcer. Muitos movimentos políticos que se tem por aí, e que estão voltando, ressurgindo, são anomalias do movimento religioso. A expressão, o vocabulário, a corrupção de doutrinas está entre eles. Fala, não, o mundo é nosso. Por quê? Porque não, nós somos verdes e verde é a maioria no planeta e verde é tudo. Quem não é verde não é predestinado, não é eleito. É assim. Mas a doutrina não é isso. A verdade do Evangelho não é nada disso. Eu vi um pastor expressou num livro, no Ministério Americano, que é fácil a pessoa dizer, não, eu não sou racista. Ah, eu não aceito, isso é abominável. Em teoria, é fácil. Mas quero ver você viver no ambiente. Você pode até descobrir que você tem alguns preconceitos. E isso dói em todo mundo. Nos brancos, nos pretos, nos pardos, né? Que agora eu fui excluído. Eu nunca tive nenhum problema em ser preto, agora descobri que eu não posso mais ser preto, porque eu não sou preto o suficiente para ser negro. Eu falei, meu Deus, agora complicou, né? Agora eu fiquei magoado, agora eu fiquei decepcionado. Mas vamos lá. Esse pastor passou por um revés, uma dificuldade, porque ele recebeu um convite para pastorear uma comunidade numa região dos Estados Unidos, e ele estava assim com receio, porque é uma região racista.
A pessoa nem sabe, ele nasceu, ensinaram aquilo e ele acredita que é daquele jeito lá. Se falar do judeu, dos negros, ele nunca nem viu. Se vê hoje é pela televisão. Porque a população é pequena, naquela região praticamente não tem. E esse ministro do Evangelho passou uma dificuldade até que ele chegou à conclusão óbvia, né? Mas deixar de pregar o Evangelho porque eu não concordo com algumas concepções, algumas ideias que foram inculcadas na mente dessas pessoas? E ele foi pastorear uma comunidade racista. Não significa que ele concorde. Porque há uma ambição, não é correto, mas há uma ambição, ali um desejo de todo pregador de ver o poder de Deus, o poder do Evangelho, de ver o milagre acontecer. Tá. E se o sujeito que levantar da cadeira de rodas for um racista? Hã? E se o cego que recuperar a visão era um que odeia algumas coisas? Então, essa ideia de que pertence a nós, de que o Evangelho, o poder de Deus, é para nós, é para o nosso uso, isso é tolice, isso é insensatez, isso é medo. Isso é egoísmo. Isso é racismo. Você não conhece a pessoa, não conhece o grupo, não conhece a história, não conhece as tradições, não conhece nada. Eu não gosto daquele povo, eu não vou naquele lugar, eu não vou. E pode ser que a pregação mais bem sucedida seja naquele lugar que você não quer ir, para o público que você acha que não entenderão. Os apóstolos correram para Samaria para ver o que estava acontecendo. O que Filipe está fazendo lá? Está tentando montar outra rebelião? O que está acontecendo? Chegaram lá, o Espírito Santo estava lá agindo. E eles glorificaram a Deus. Então, como você vai saber se você não arriscar a ir além de si mesmo? Como alguém pode dizer isso é final? Não, não é final. Só Jesus Cristo pode dizer isso é final. E o que ele mostra para João, quem estabelece, João, o fim, sou eu. Se você quiser ficar olhando para a morte, medo, destruição, ódio, ira, revolta, você vai adoecer. Mas eu não estou vendo. Você não está agindo. Talvez você esteja se calando. Eu vi um pregador, um excelente pregador, um excelente professor, um excelente ministro, né, de uma tradição, e foi chamado e foi, já está indo, porque até alguns anos atrás ele não iria, porque se ele fosse, os anciãos chamariam ele e falaram: o que você foi fazer entre os hereges? Mas ele foi, pregou, e pregou bem. Ele prega bem, não tem como ele não pregar bem, porque ele faz isso há 50 anos, ele não foi treinado, ele não foi preparado, ele não viveu para pregar mal, então ele prega bem, ele sempre prega bem. Na minha opinião, na atualidade, um pastor, um excelente
pregador, um excelente orador, mas assim, ele fala bom dia e ele fala da denominação e da confissão religiosa dele. Ele tem um cuidado, então, às vezes eu tenho a impressão que ele tem um medo de não ser confundido com com um pentecostal, por exemplo, né, que para alguns ainda é assim, como parece que é um bicho que morde, né? Mas tudo bem, ele pregou muito bem, eu assisti a pregação, mas durante a pregação dele dá para ver que ele ainda tem algumas ressalvas, né? Algumas coisinhas, né? Um comentário crítico, muito educado, que é um homem muito educado, muito polido, mas estava lá, né? Nós somos assim. Nós somos assim. É fácil falar que o outro é preconceituoso. É fácil falar que o outro é racista. É fácil falar que o outro é isso ou é aquilo. Né? É sempre fácil identificar o erro no outro, mas e em nós, e em mim? Nós estamos falando de Apocalipse e no céu você vê anjos, aí é anjo, porque é uma maneira de expressar, existe anjo, tem anjos, estão a serviço de Deus, tá. Mas quando você vê no livro da Revelação, eles são anjos, representam anjos e tem o objetivo de nos mostrar que obediência perfeita, retidão absoluta, em tudo obedientes, né? Não há o que questionar, não há o que lamentar, não há dúvidas mais. Nós não vivemos ainda nesse estágio, só depois. Nós temos dificuldades. Nós temos que pensar, refletir, testar mentalmente. Não, eu vou, não vou não. Vou, não vou, falo, não falo. Nós somos assim. Mas dos céus, em Cristo, de onde vem todo o poder, não há mais dúvidas. Não há em Cristo nenhuma dúvida quanto ao que vai acontecer. E vai acontecer. O bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo será proclamado em toda a terra. Você não gosta de Pentecostes, o problema é seu. Vai ocorrer Pentecostes mundo afora. Você não gosta de avivamento? Fique aí. Vidas serão avivadas, vidas serão transformadas. Multidões que sofrerão o martírio estarão jubilando no céu, estarão se alegrando, estarão glorificando a Deus. Porque tomarão, ainda há muita gente a tomar essa decisão e nós vamos ficar com vergonha da vidinha xoxa que temos vivido aqui. Porque mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui entre mestiços, pardos, descendentes de europeus, asiáticos, há preconceito sim. Porque o preconceito é a visão acomodada. Essa raça é isso, aquela raça é aquilo, esses são aquilo outro, essas são aquilo lá. É a visão do acomodado, do covarde, do medroso, que tem medo de... é o que enterra o seu talento, cavou com um buraco, enterra o talento lá, cobre, senta em cima. Eu não vou arriscar o que Deus me deu. Não arrisque. Mas o que Apocalipse nos ensina é: o Evangelho de Jesus Cristo será proclamado. O Espírito Santo será derramado. O inimigo vai reagir? Claro que vai. Os inimigos do Evangelho vão reagir? É claro que vão. Mas e daí? Que nós sejamos contados entre aqueles com a coroa de glória dos vencedores. Deus te abençoe, querendo Deus. Amanhã nós continuaremos. Boa tarde.